Queridos, mais uma vez eu quero dar uma boa noite a todos e que a graça que o Senhor Jesus Cristo tem para nós venha sobre os nossos corações. A graça que é de graça e transforma as nossas vidas e nos dá o melhor. Amém? A decepção, ela tem o poder de nos tirar do caminho de Deus. Tem o poder de, mesmo que nós estejamos vendo, nós não enxergamos a Jesus na nossa vida, porque nós sofremos tanto com a decepção, sofremos tanto com sonhos frustrados, que nós não conseguimos ver Jesus Cristo na nossa vida, ou cuidando de nós, ou tomando conta de nós. Então, na realidade, quando nós somos decepcionados, quando nós sonhamos com algo e não conseguimos, o que acontece? Nós podemos perder o caminho. E eu tenho uma história que essa semana foi muito importante para mim, a leitura desse texto. Eu queria que colocassem para nós lermos João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Nós vamos ler até o versículo 17. Se você já se decepcionou na sua vida por alguma coisa, se você está decepcionado por alguma coisa, se você de alguma forma está pensando que Jesus Cristo pode ter deixado você de lado, esquecido de você, eu quero que você saia daqui nesta noite, esse é o objetivo, retomado suas forças, entendendo o amor de Deus, entendendo que todos os problemas, todas as dificuldades, todas as lutas, não são o fim, elas são o começo de um novo tempo que Deus está preparando para nossas vidas. Então, esse texto, ele fala que os discípulos, Jesus já tinha aparecido aos discípulos depois de, ele morreu, ressuscitou, e ele já tinha aparecido aos discípulos algumas vezes, mas parece que, mesmo eles tendo uma experiência com um Jesus sobrenatural, mesmo eles tendo uma experiência com um Jesus de uma forma, de um corpo glorioso, mesmo assim eles não entendiam, não estavam entendendo o que estava acontecendo. É como que se Jesus disse: olha, a decepção de vocês com a minha morte, a decepção de vocês, eu não pude satisfazer os sonhos de vocês, que era tornar Jesus um rei, mas tudo isso aí, hoje está se concretizando isso, porque a partir de hoje, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus estava numa posição agora, muito maior do que antes, e eles não conseguiam entender isso, mesmo Jesus já tendo aparecido para eles, para alguns, eles não entendiam. Então 7 dos seus discípulos, 7 deles, estavam batendo um papo, poxa vida, o que está acontecendo? A gente não está entendendo isso, Jesus aparece aqui e some, é verdade, é uma alucinação, o que realmente nós estamos vivendo? É uma realidade, é um sonho, é uma visão, é uma histeria coletiva? As pessoas, eles ficavam ali discutindo com certeza muitas coisas, e aí, quando aparece Jesus Cristo para eles, de uma forma inusitada. João capítulo 21. João capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, tá? João diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Ele já havia aparecido, mas ele apareceu novamente. À margem do mar de Tiberíades foi assim. Olha como que Jesus apareceu. Vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Essa palavra Dídimo significa gêmeo. Então Tomé era gêmeo com outro irmão que ele tinha. Então Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então estava João, André, Pedro, Pedro e André. João, estava também Tomé, estava Natanael e 2 discípulos que não dizem o nome. E Pedro toma uma atitude.
E aí que eu quero começar a tirar aqui a nossa meditação dessa semana, em cima desses textos, para que isso sirva para nossas vidas, tá bom? Havia um grupo de pessoas que estavam decepcionadas e conversando, reunidos sobre tudo que estava acontecendo. Então, quando dentro das nossas casas, acaba as coisas se decepcionando, e você faz uma reunião de família, e você toma uma decisão, você vai influenciar as pessoas com essa decisão sua, sendo você um líder. E se dentro da igreja, um líder toma uma decisão, influencia os outros. Não tem como alguém tomar uma decisão e ser somente ele influenciado por aquilo, porque de uma forma ou de outra vai envolver outras pessoas. E olha a decisão que Pedro toma, versículo 3: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Já estava à noite. E quem é pescador aqui, eu não sei se tem algum pescador, se o Marcelo estivesse aqui, ele podia nos ajudar. Os melhores momentos da pesca são à noite, né? Pelo menos eu já perguntei para alguns pescadores, eles me dizem que o melhor momento de pesca é à noite. Já pelo dia não é tão bom a pesca, né? Tem algum pescador que confirma isso aí, né? Então, e aí, Adilson, lá em Baitetuba é assim também? A pesca é mais à noite? Então, o que acontece? Eles eram experientes, todos esses. Eu digo o seguinte, eu não sei o nome dos dois, mas tanto Pedro, quanto André, quanto João, eram excelentes pescadores, experientes pescadores. Então eles sabiam como fazer a pesca, eles sabiam como agir, como colocar a rede, os anzóis, todas aquelas coisas que são inerentes, fazem parte da pesca, como que eles fariam. E Pedro tomou uma decisão, vou pescar. A primeira decisão, né, mais uma decisão errada de Pedro. Mais uma decisão errada de Pedro, porque ainda não estava entendendo o espiritual. Ele estava sendo trabalhado desde quando ele disse, Senhor, eu dou a minha vida por você. E Jesus disse para ele, né, hoje ainda me negarás 3 vezes. Então ali ele começou um processo de edificação. Nesse processo de edificação de Pedro, ele cometeu muitos erros. Por isso, nunca se deve desistir de alguém que tem liderança. Mesmo que ele erre, mesmo que ele faça alguma coisa errada, nós precisamos acreditar que vai chegar uma hora em que ele vai se soltar, em que ele vai se entregar, né, Leandro? Não, peraí. Aí as coisas vão acontecer assim. Ninguém pode desistir de alguém com liderança. Não podemos desistir, né? E Jesus não desistiu de Pedro. Pedro, né, por exemplo só, muitas pessoas assumem uma liderança, muitas pessoas assumem um compromisso com as coisas de Deus, mas no meio do caminho desistem delas. E Pedro é isso, porque Pedro, ele foi chamado para ser pescadores de homem. Ele era um pescador, né, e tinha, né, junto com o pai, junto com a família e provavelmente sociedade com João, eles tinham uma empresa de pesca. Não era assim qualquer coisinha, era uma empresa de pesca. E aí Jesus um dia aparece para eles e diz assim, a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homens. E eles largam tudo e dizem para Jesus, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E eles largam tudo, abandonam tudo e começam a seguir a Jesus. Durante 3 anos eles seguem a Jesus, aprendendo tudo sobre Jesus Cristo. Mas quando eles percebem que os sonhos dele, em Jesus Cristo se tornar rei, e eles servirem a Jesus Cristo como rei, esse sonho para eles parou na morte da cruz. Preste bem atenção. Aonde começou a decepção dos apóstolos? Na cruz. Mas é na cruz que começa a realização dos nossos sonhos. É naquele momento de dor, de sofrimento de Jesus que está a nossa vitória. A nossa vitória foi Jesus Cristo pegar o meu pecado, o pecado de todos nós que estamos aqui, e levar nele na cruz, entregar a sua vida a Deus,
e derramar o sangue dele para nos remir de todo o pecado. Então a nossa vitória era ali, e ele não percebeu isso. E mais uma vez, nessa caminhada, ele nega Jesus quando Jesus é preso. Lá quando Jesus vai ser preso, ele pega a espada, ainda corta a orelha de um homem. Então ele ainda estava na sua carnalidade, sem entender Deus. E eu tenho dito todas as minhas ministrações, todas as minhas conversas, pessoalmente com qualquer pessoa, eu tenho dito: busque Deus. Busque Deus, porque Deus tem prazer em falar com você. Se você está decepcionado, se você está triste, se de alguma forma você não sabe o que fazer da vida, que decisão tomar, como tomar, olha, gente, vai para Deus. Não desista de alcançar o seu alvo, não desista de alcançar o sucesso, mas pague um preço de buscar a Deus de uma forma em que você ouça Ele falar com você, em que Ele te direcione, porque Ele está vivo. E aqui ele já tinha tido uma experiência, Pedro já tinha tido uma experiência com Jesus ressurreto, ele já tinha visto Jesus, mas mesmo assim, ainda não tinha entendido. Conhecimento é muito bom, mas uma experiência sobrenatural, ela é diferente. Ele sabia que estava acontecendo, Jesus tinha falado para eles, mas ele precisava de um toque de poder. E é esse toque que a igreja precisa, esse toque de Deus na minha vida e na sua vida que nós precisamos. E ele simplesmente, decepcionado, disse: eu vou pescar. Ele convidou alguém, a expressão é: eu vou pescar, eu vou, se vocês quiserem fiquem aí. Mas aí que está, quando alguém tomado de liderança, trabalhado por Deus, diz: eu vou fazer isso, sempre vai ter alguém que o acompanhe, não tem jeito. E aí o que aconteceu? Eu vou pescar, e os outros 6 disseram: nós vamos também. E entram os 7 no barco, e começam a noite toda a pescar. Vamos continuar lendo o versículo 3. Versículo 3: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco naquela noite, não pegaram nada, absolutamente nada. Sabe por quê, gente? Quando nós estamos decepcionados, nós não conseguimos fazer as coisas direito, não conseguimos entender o que fazer. Eu acho que a ansiedade de pescar peixe, de provar que eles eram bons, de provar que eles não estavam errados, de provar para si mesmo que eles podiam, os fez errar, os fez ir por lugares onde não tinha peixe. E eu não, tenho certeza que Jesus mandou os peixezinhos: ei, quando o barco vier para cá, vocês vão para cá. Quando o barco vier, vocês vão para cá, né? Jesus dava ordem para os peixes. Olha, se Jesus dá ordem aos peixes, a gente vai falar disso daqui a pouco. Se Jesus dá ordem aos peixes, será que Ele não pode dar uma ordem para que a bênção nossa chegue às nossas vidas? Para que a paz, para que a felicidade chegue à nossa casa, para que Deus mude pessoas, para que Deus transforme a nós. Eu quero dizer uma coisa que está vindo ao meu coração. A maior dificuldade do ser humano, uma das maiores dificuldades de um ser humano, é perdoar a si mesmo. É perdoar a si mesmo. E eu acho que Pedro, naquele momento, ele não estava se perdoando. Ele não estava se perdoando. Por que ele não estava se perdoando? Porque ele tinha, disse que Jesus não ia morrer, que ele dava a vida por Jesus. Ele negou. Ele disse que estaria com Jesus, negou Jesus. E agora, ele não estava compreendendo a ressurreição. E ele disse: eu tenho que provar que eu sou alguém, eu tenho que provar que eu sou bom, eu tenho que provar que eu posso. Então, aquilo que eu fiz a minha vida inteira foi pescar, eu vou fazer isso de novo, porque lá vão me reconhecer, lá vão dizer quem eu sou. Mas eu quero dizer para vocês, se Jesus Cristo já te chamou para uma obra, se Jesus Cristo já falou com você, que Ele tem algo com você, não desista, não deixa com que a decepção faça você voltar atrás. Nunca mais volte atrás nos caminhos do Senhor. Nunca mais volte atrás em crer em Jesus Cristo. Nunca mais volte atrás em crer que
que Jesus Cristo te ama e que Ele tem algo especial. E no tempo dEle, Ele vai trazer a bênção sobre sua vida. Assim vai acontecer. Assim vai acontecer. E eles foram e a noite toda não pegaram nada. Agora veja só, a experiência dele fez ele pegar alguma coisa? Não. Os amigos dele, que sabiam que ele era bom de pesca, ajudaram ele a pescar? Pescaram? Também não. Né? A capacidade dele de liderança resolveu alguma coisa? Não. Nem sempre as coisas que nós fazemos na nossa força, fazemos do nosso jeito, vai dar certo. Por mais assessorados que nós sejamos, por mais bem acompanhados que nós vamos estar, se nós estamos fora do propósito de Deus, nós vamos continuar sendo decepcionados por nós mesmos. E a decepção aumenta no coração de Pedro. Não pescaram nada. E eles vêm voltando da praia. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Continuando. E ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. É muito interessante essa pergunta que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Eu quero usar esse texto para dizer uma coisa. Na sua decepção, na sua tristeza, na sua angústia, nos seus problemas do dia a dia, mesmo que você esteja vivendo uma vida de paz, uma vida tranquila, mesmo que não haja problemas na sua vida, você tem algo para dar de comer para as pessoas que chegam a você espiritualmente? O que é que você tem de Deus na sua vida? Jesus, de uma certa forma, estava dizendo: eu dei tanto a vocês e vocês não continuaram. Lembrando, Jesus é a palavra. Eles tinham que ter a palavra para poder alimentar outros, mas agora eles estavam decepcionados. Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam não, porque eles tinham esquecido de ler a Bíblia, eles tinham esquecido de orar, eles tinham esquecido todos os ensinamentos de 3 anos, um seminário de 3 anos intensivo com o Senhor dos Senhores, com Jesus Cristo. Eles esqueceram todas essas coisas, porque a decepção foi maior na vida deles. A decepção foi maior na vida deles. E aí, não tem. Agora, veja só, eles estavam a 100 metros de distância de Jesus. Veja só, do começo da igreja até aqui, nós temos 30 metros. Multiplica isso por 3 e mais 10 metros, né? Ali, Jesus estava a 100 metros mais ou menos, 96 metros mais ou menos, distância deles. Como é que eles estavam ouvindo Jesus? Os milagres, a gente tem que começar a ver os milagres bem pequenos primeiro. Eles estão amanhecendo o dia, tem o vento, mas Jesus fala e eles ouvem do outro lado. Só que eles não reconhecem Jesus. Muitas vezes Jesus está falando com você e você não está reconhecendo a obra que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes você ouve ao longe a voz de Jesus te chamando a uma decisão. Muda. A uma decisão, te entrega a mim. Há uma decisão, não faz mais isso, faça aquilo. Jesus está te chamando a uma decisão, mas por conta da distância, você não consegue enxergar Jesus. E a distância quem provocou foi eles saindo para pescar. Não foi Jesus que veio ao encontro deles na praia. Então, a sua distância de Jesus, seu pouco tempo para Deus, pode estar fazendo com que você não enxergue, com que você não veja bem aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E eu quero dizer para vocês, queridos, o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, eu vou dizer um versículo para dizer tudo aquilo que Jesus tem para nós. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, não subiu à mente, ao coração de ninguém, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para mim é grandioso. O que Deus tem preparado para você é grandioso. Mas nós precisamos ouvir e reconhecê-lo, ter uma experiência com Ele. É diferente. Versículo 6. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco
e vocês encontrarão. Ele diz: vocês não têm comida? Eu vou dizer onde tem comida. Aonde tem comida? Na minha palavra. Aonde que tem comida? Aonde que tem o sustento? Aonde que tem a paz? Aonde que tem a alegria? Aonde que tem tudo de bom? Na palavra de Jesus, que é a palavra. Ele diz: eu vou dizer para vocês aonde tem. Joga a rede do lado direito do barco. Amanhecendo o dia, não era para pescar. Mas aí, gente, sintam o poder de Jesus. Jesus, falou assim: peixinhos, vão para lá, para o lado direito. Se Jesus dá ordem aos peixes, Ele pode dar ordem a qualquer coisa a meu favor. Se Jesus dá ordem aos peixes, Ele pode dar ordem a qualquer coisa a seu favor. Nós precisamos reconhecer Jesus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Ele está em nós, que Ele é poderoso. E isso era assim: eu vou dizer onde está a comida que você quer. A comida que você quer está na comunhão comigo, está em mim obedecer o que eu falo. E eles disseram, eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. A noite inteira em vão. A sua vida até hoje talvez tenha sido uma gangorra, Você está aqui embaixo, daqui a pouco você está em cima, depois você está embaixo, depois você está em cima. Mas Deus quer que você estabilize e que a sua vida seja uma vida de abundância, uma vida de bênção sobre bênção. Ele quer isso. Nós precisamos acreditar. Você não pode acreditar que um Deus tão maravilhoso, um Deus que nos ama, não tem o melhor para nós. E Ele tem. E eu sempre digo, o melhor de Deus para mim pode não ser a riqueza, mas o melhor de Deus para mim, o melhor de Deus para você, é a paz que excede todo entendimento, com a graça dEle para nossas vidas. É isso que Ele quer para nós. E Ele continuando, pode 7, versículo 7. Deixa eu voltar aqui, que já está voltando. Sim, versículo 7. Agora, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, olha só, João, é interessante isso, João falando dele mesmo, mas ele não disse, eu a quem Jesus ama, ele disse, o discípulo a quem Jesus mais amava. Por que essa expressão está aí? Porque Jesus, Ele tem preferência por aqueles que colocam o seu rosto, a sua confiança no coração dEle. Qual é a imagem que a gente tem na tela de Da Vinci? É um homem escorado no peito de Jesus, perguntando, quem é, Senhor? João. João era mais chegado, João era o mais carinhoso, João era aquele que se aproximava mais de Jesus, que ouvia o coração de Jesus pulsar. E quando nós ouvimos o coração de Jesus pulsar, nós vamos ver que Ele pulsa por mim e por você, por nos abençoar. Mas só que Ele não quer o orgulho de ser o melhor. Ele disse, aquele a quem Jesus amava. Porque na realidade é como se Ele dissesse, você também pode ser amado por Deus. Toca o coração de Jesus, busca o coração de Jesus. Versículo, aí diz assim, e Pedro, vou ler de novo, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Agora, quem primeiro reconheceu Jesus? Quem conhecia o coração dele. Se você está aqui hoje, você precisa conhecer o coração de Jesus. Você precisa conhecer o coração de Jesus. Você precisa conhecer que Jesus Cristo, Ele quer ter uma intimidade com você. Jesus Cristo quer ter uma intimidade com você. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou-se ao mar. Olha a diferença hoje, Quem andou sobre as águas? Pedro, Pedro teve uma experiência surreal com Jesus. Jesus vem, ele desce do barco e começa a caminhar. Mas agora, ele vê Jesus e ele não diz, Senhor, se és tu, me manda aí. Mas a decepção estava nele, ele estava fazendo as coisas erradas.
em vez dele começar a ter uma nova experiência de andar nas águas, de correr ao encontro e abraçar Jesus, ele se joga nas águas. É como se dissesse: agora ele me descobriu, agora ele sabe que eu estou fazendo as coisas erradas, o que ele vai fazer comigo? Mas no final vocês vão ver o que Jesus fez com Pedro. Continuando, versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Continuando, versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui agora. Eu quero que você tenha um entendimento dessas coisas. Porque olha, quanto mais você aprender de Jesus, mais você está pronto para receber a bênção de Jesus. Então preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. E eu quero pedir perdão para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, de nós não nos termos cumprimentado. E eu agora me lembrei que vocês estão na sua casa assistindo, vocês vão assistir uma outra hora essa palavra. Eu quero que a mesma graça de Deus que está aqui esteja sobre a vida de vocês. E se você está gostando da mensagem, compartilhe ela também, né? É bom compartilhar, que pode ser que alguém precise disso, né? Quando eles desembarcaram, o que foi a palavra que Jesus disse para eles? Vocês têm o que comer aí? Eles disseram não. Mas quando eles chegam quando eles não viram isso, eu não consigo entender. Eu tentei visualizar entre eles chegarem da praia, desembarcarem e Jesus fazer o churrasco dele ali com peixe. Mas é rápido, porque a providência dele é imediata. O que você precisa de alimento, o que você precisa para a sua paz, o que você precisa para ser mais feliz, Ele instantaneamente pode dar a você. Ele pode. Então, eles chegam lá na praia e tem o que lá? Peixe assando. Aqui só o Vando não gosta de peixe assado, né? O melhor vendedor de peixe de Barcarena, né? Tá aí o Vando. Então cada peixão, vocês precisam ver. Eu fui lá, tinha um peixão desse tamanho essa semana, digo, oh, meu Deus, né? Então, acho que era daquele tamanho o peixe, desse tamanho assim, e eram tantos peixes. E aí Jesus tinha ali pão e peixe assado. O que Jesus queria dizer com isso? A primeira ceia de Jesus antes dele morrer, a última ceia antes de Jesus morrer, Jesus ofereceu na ceia pão e vinho, que representava o sacrifício que ele ia fazer por nós. Mas agora ele apresenta pão, que é o sustento, né? E o peixe, que é aquilo que ele quer que nós façamos, que é a alimentação, que é ganhar almas para Jesus. E ele está dizendo assim: se eu os salvei, se eu trouxe um novo tempo sobre a vida de vocês, hoje eu estou dizendo para vocês agora, ganhem almas para nós. Hoje vocês não podem mais ser pescadores comuns, vocês precisam ser pescadores de homem. Ele está apresentando para mim, para vocês e para os discípulos, nós precisamos ganhar almas para Jesus. É interessante quando você vê isso, as brasas e um pouco de pão. Como é que ele providenciou isso, gente? Como é que ele não tinha nada, de repente está lá, né, a churrasqueira, acho que era desmontável. Eu ganhei uma do meu filho ano passado, daquela que se desmonta e monta toda, acho que era desmontável, né? Não, Jesus, não sei como é que ele estava assando aquele peixe, mas já estava assado, em poucos segundos. É algo assim, queridos, quando você começa a ler a Bíblia, e pensar a Bíblia, e meditar na Bíblia, você descobre coisas extraordinárias, de um Jesus poderoso, de um Jesus que pode criar, sabe, trazer à existência aquilo que você precisa. O que é que você precisa? A única coisa que eu não posso fazer é voltar atrás por causa das decepções da minha vida e da sua vida. Não volte mais atrás, siga em frente, porque Jesus Cristo tem o que você precisa. Eles foram pescar porque estavam com fome, talvez, e ali Jesus estava dando a eles o que comer. Jesus quer dar a mim e a você o que nós precisamos. Ele quer dar a nós sobrenaturalmente, gente, porque eles não viram aquilo, mas estava lá. Você pode não ver, mas está no coração de Deus, está no poder de Deus, a bênção para a sua vida. Versículo 10. Disse-lhe Jesus:
Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Traz mais peixe aí para a gente. Agora é a parte de vocês. Eu estou mostrando para vocês que eu sustento vocês, que eu dou a vocês o que vocês precisam. Mas eu preciso que vocês me obedeçam. Tragam os peixes que vocês ganharam. Nós que temos tanto tempo de cristão, eu não sei aqui quem é mais novato dos cristãos aqui dentro. Se a Nilda estivesse aqui, talvez fosse ela, a Diane, alguém assim, né? Tem alguém às vezes ainda aqui que está engateando nos caminhos do Senhor. Mas a pergunta é, você já falou de Jesus para alguém? Você já se importou com alguém? Você já trouxe peixes para Jesus? Ou você não acredita naquilo que você está sentindo dentro da igreja? Ou você não acredita no Jesus Cristo que é Deus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Você não acredita? Porque se eu acredito, eu vou trazer as pessoas para Jesus. Tragam os peixes que vocês acabaram de pescar. Tragam. Quem é que está aqui convidado por outro? Quem é que você trouxe para a célula? Quem é que você está levando para a célula? Quem é que você está levando para a igreja? Qual o testemunho que você está dando? Porque se eu obedeço a Jesus, trazendo o que Ele quer, Ele vai me dar o que eu preciso. É simples. É uma troca de favores? É. Entre aspas, é uma troca de favores. Uma obediência a Deus gera aquilo que eu preciso. Se você ainda não recebeu tudo que você precisa, tudo que você quer, é porque você ainda não levou a Ele. E aí entra não só a pesca de pessoas para Jesus, mas a mudança interior de conhecer o que Ele quer que você faça, quem Ele quer que você seja. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Um peixe grande, quantos quilos tem, Wanda? Mais ou menos. Não, peixe grande é muita coisa. Vamos diminuir. Para mim, um peixe grande já tem 20 quilos. Para mim já é grande. Aquele que eu vi lá naquele dia lá, um grandão assim, quantos quilos tem ali? 12 quilos, é desse tamanho, imagina, né? Uma baleia, a baleia tem muitos quilos. Então vamos supor que tivesse ali 153 peixes, numa média de 12 quilos, ou vamos fazer uma conta mais fácil, 10 quilos, né? 153 vezes 10, quem pode me ajudar? 1.530 quilos. Você já pensou eles puxarem, 7 homens puxarem mais de 1.500 quilos? Hein? Era muita força. Muitas vezes nós precisamos, para trazer para Jesus, nós precisamos fazer força. Mas quando você faz muita força, lá na frente, porque quem é que ele manda trazer? Presta só atenção no texto. Ele diz, Pedro vai arrastar as pedras. Ele pede para Pedro. O tratamento ali é para Pedro. O tratamento hoje aqui é com você. É comigo. O tratamento é com você. E ele está dizendo para você, me traga os peixes que vocês pescaram. Quem são os peixes que vocês pescaram? E ele vai lá. E quando Pedro vai lá, né? Pedro vai lá buscar, tinha 153 peixes. Eu quero falar um pouco desses 153 peixes, que alguns teólogos dizem que naquela época havia 153 nações na terra. E Jesus disse, eu quero que vocês vão pelo mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe? E aqueles que creem. Então, ele estava dizendo assim, aonde você estiver, pesque para mim, pesque pessoas para mim, traga pessoas para sentir a minha graça, o meu poder, para mim poder abençoar, porque eu quero te dar muito, mas eu não quero dar só para você, eu quero dar para aqueles a quem você convive, a quem você está envolvido para trazer. E ele disse isso, e 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe, eu fico pensando que 2025, em janeiro de 2026, eu vou estar dando testemunho
Acho que na passagem do ano, né? Na passagem do ano de 2025 para 2026, eu vou estar dizendo assim: nós alcançamos o nosso objetivo, e vai ter tanto peixe aqui dentro, mas não vai se romper, vai caber todo mundo aqui. Nosso objetivo é alcançar mais de 1000 membros até 2025. Como, pastor? Multiplicando as células. Passei aqui hoje, saia daqui, pessoas com vontade de ser líderes de célula. Hoje à tarde, eu e minha esposa já estamos conjecturando algumas coisas. Dá uma célula ali, dá uma célula ali, dá uma célula ali. A gente arrumou umas 5 células, né? A nossa cabeça às vezes gira muito em torno das células, da multiplicação das células. Porque hoje nós temos 10. Até o final do ano, quantas vão ser? 20 células, né? Aí em 2023... vamos, 40, em 2024, 2025, 160 células com mínimo 7 pessoas em cada célula, tem célula que tem mais, nós teremos 1.200 e lá vai de membros. Não vai se romper, a igreja vai caber todo mundo, não sei como, mas vai caber, nem que seja 5 cultos durante o dia, vai haver um movimento intenso aqui dentro, muitas pessoas vão estar aqui, e Jesus vai estar nos abençoando, porque nós trouxemos os peixes que Ele pediu para estarem aqui. Você vai trazer os peixes, e quando eles chegarem aqui, você coloca ele no CTC. O que é o CTC? O Centro de Treinamento da Ceia. Centro de Treinamento da Ceia. Quando acontece? Quarta-feira, às 19h30. Aí, ele sai dali, aí na quinta-feira, na sexta, no sábado, ele vai para onde? Para uma célula. Aí lá na célula, né, ele diz, mas o pastor falou isso e isso. Aí lá vai ter as perguntas, vai ter a discussão em grupo, e lá no final ainda tem a cadeira da bênção, para ele poder ser abençoado e ainda vir contar o testemunho na igreja. Uau! Glória, honra, poder, majestade ao Senhor dos Senhores. Assim vai ser, queridos. Tragam os peixes que vocês pescaram. Não vão ser muitos, pode ter certeza disso. Amém? Então vamos ver se não buga aqui mais o meu celular. Agora, vamos lá. E versículo 12. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. A sensibilidade deles, sabiam que era Jesus Cristo. Versículo 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Agora ele disse: olha, o pão é meu corpo, é o meu sustento, vocês têm que sustentar de mim. Mas olha, esse peixe, eu quero sempre que vocês tenham ele como sustento. Eu vou dar a vocês o sustento que vocês precisam, eu vou abençoar tudo que vocês precisam, mas eu quero que vocês tragam peixe, porque só o meu não resolve. O meu é o sustento, o meu é a bênção, mas o de vocês são pessoas que, para quem eu posso alimentar muito mais. Continuando, versículo 14. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. 2 vezes ele tinha aparecido antes, eles ainda não tinham entendido. Muitas vezes Jesus já falou com você, Jesus já te pediu alguma coisa, Jesus já se revelou a você, e você não entendeu. Mas você precisa hoje não deixar que a decepção, a tristeza, deixe você voltar atrás. Nunca mais volte atrás. E continuando, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, porque era João Barjonas, era o nome do pai de Pedro, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. A palavra de Jesus para Pedro. Pedro foi buscar os peixes. Cuida desses peixes, leva eles para uma célula, leva eles para o CTC, leva eles para aprenderem. Continuando, ele diz assim, novamente Jesus disse: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Manda cuidar, pastorear. Quando houver alguma necessidade, o pastor tem que estar pronto a ajudar as ovelhas, as suas necessidades, mas também tem que pastorear. E o pastoreio fala de repreensão, de confronto, de ensino, fala de você realmente dar
as ovelhas um lugar seguro onde elas possam receber o alimento necessário. E é isso aqui que Deus está nos dando, este lugar, para tanto confrontá-los quanto abençoá-los. Continuando, ele disse assim, mais uma vez, pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, por que tu está perguntando tanto? Ele ainda precisava de uma mudançazinha ainda, né? Precisava de uma mudançazinha ainda. E é isso que acontece. Você talvez hoje só precise de um toquezinho de poder de Jesus. Você tem que buscar esse poder para que você seja completo no entendimento do chamado dele para a sua vida. Aquilo que ele tem para você, aquilo que ele tem para nós. E simplesmente Pedro diz assim, Pedro ficou magoado, magoava rápido, né? Às vezes a gente chega com o irmão, você está errado, não faça isso. Pastor, por que o outro seja? Eu estou falando com você, meu filho, é só com você mesmo, né? E assim Pedro também fez a mesma coisa, magoado por Jesus, por ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Mais interessante dessa terceira vez é que essa frase que Pedro fala assim, diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele diz, Senhor, eu não posso mentir mais para o Senhor. Eu não mudei ainda. Eu ainda sou promíscuo. Eu ainda sou mentiroso. Eu ainda sou carnal. Eu ainda quero fazer a minha vontade, não a sua. Tudo isso, Senhor, tu sabes tudo isso. O Senhor quer me provocar. Mas Jesus estava dizendo, te perdoa a ti mesmo. Muda você mesmo. Porque o que eu quero de você é muito maior do que você pensa ou imagina. E Pedro fez grandes milagres, gente. Pedro fez grandes milagres. E no final da sua vida, ele estava tão cheio de Deus, que quando foram crucificá-lo, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado da forma como o meu Senhor morreu, mas eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque se hoje eu estou de cabeça erguida, foi porque um dia eu estava de cabeça para baixo, e o toque de Jesus dizendo, cuida das minhas ovelhas, se tu me amas, me fez levantar a cabeça e trazer muitas almas ao Senhor. Jesus pode estar fazendo grandes coisas na sua vida. Nós vamos ficar só até aqui, mas eu quero ler um texto, no livro de Lucas, capítulo 17, Lucas 24, 24, versículo 21, nós vamos encerrar agora. Nesse mesmo período, nesse mesmo contexto, 2 discípulos, um chamado Cleófas, aparece o nome dele, dizem que Cleófas ainda era primo de Jesus, alguns dizem que Cleófas era parente de Jesus. Eles, quando Jesus morre, na sexta-feira, eles simplesmente ficam lá no sábado, e no domingo, né, eles ficam esperando, sexta, sábado, domingo de manhã, eles ouvem dizer que Jesus ressuscitou, mas a decepção estava tão grande no coração deles, que eles fizeram o caminho de volta para a cidade deles, para a vila em que eles moravam. Eles estavam vindo de Jerusalém, o lugar da morada de Deus, o lugar celestial, o lugar que representa a presença de Deus, Jerusalém. Ele vem de Jerusalém para Emaús, uma vilazinha pequena. Então, quando você perde a noção de quem Jesus Cristo é, e as suas esperanças dissipam, você sai do lugar melhor que você tem, e você vai para a pequenez dos seus pensamentos, das suas vontades, e da sua vida medíocre. E esses dois discípulos, eles abandonam tudo e saem para lá. E quando eles saem para lá, queridos, quando eles vão para este lugar, Jesus Cristo os acompanha. Eles vêm domingo de manhã, caminhando, era mais ou menos depois do almoço, eles caminham para esse lugar, era mais ou menos a distância daqui, Barcarena. Eles vão caminhando, e quando eles estão para chegar, Jesus acompanha, aparece do nada. Esse Jesus é lindo,
Sabe, muitas vezes Jesus não aparece do nada. E hoje Ele aparece do nada na sua vida, na minha vida, para fazer um milagre de restauração. E Jesus começa a perguntar para eles: vocês estão entendendo? O que vocês estão conversando aí, hein? Jesus está do lado deles. E eles não reconhecem Jesus, porque estavam decepcionados. Porque eles tinham uma esperança de Jesus ser o rei que iria salvá-los, que ia libertá-los dos romanos, da escravidão de Roma. Eles tinham essa esperança, e Jesus morreu. Aí eles dizem assim: só você não sabe o que aconteceu agora nos últimos dias. Todo mundo só fala nisso, todo mundo só fala no que está acontecendo, que Jesus o Nazareno, que nós acreditávamos que seria o nosso rei, foi morto numa cruz. Algumas mulheres estão dizendo que ele ressuscitou, mas nós ainda não o vimos. E ninguém sabe de nada. E vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para a mediocridade da nossa vida, porque nós esperávamos. A nossa decepção está nos levando a voltar atrás. A nossa decepção está fazendo com que nós não possamos reconhecer Jesus ao nosso lado na hora da nossa decepção. Jesus estava ao lado deles, e eles não reconheciam Jesus. Por mais que o coração deles sentiam paz, sentiam fogo, por mais que o Espírito Santo falasse com eles, dentro de um culto, dentro de um lugar, eles não conseguiam ver o Jesus ressurreto, o Jesus todo-poderoso, porque a decepção, a tristeza, e faz com que nós não possamos ver Jesus na nossa vida. E eles vão caminhando, e olha o que eles falam no versículo 21, e nós esperávamos. Você esperava o que quando aceitou Jesus? Você esperava o quê? Que Jesus te desse uma casa nova, um carro novo, um marido bom, uma mulher legal. Jesus esperava que você nunca faltasse nada dentro de casa. Você esperasse que seus cabelos não caíssem, não caiu, né? Vocês esperavam o quê? O que vocês esperavam? Que não aconteceu. O que é que vocês esperavam que não aconteceu? O que é? Aí ele diz assim, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Pode ir passando. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Disseram que ele está vivo. Nós precisamos ter uma experiência com esse Jesus ressurreto, como eles tiveram lá na praia agora. E continuando, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Continuando, e eles disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eu vou ler de novo esse versículo. Eu queria que você internalizasse esse versículo. Porque não depende de Jesus para te abençoar, não depende dele, depende de nós crermos. Se você sair daqui crendo, se você sair daqui disposto a vencer a decepção, se você quer sair daqui disposto a não voltar mais atrás, ele vai fazer algo especial por sua vida. E ele diz assim, e ele disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer. Primeiro entender, depois crer em tudo o que os profetas falaram, que ele viria, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria e que ele nos levaria para junto dele, e que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que ele seria o nosso Pai, que ele não nos abandonaria, que ele nos supriria, que ele seria o nosso pastor e nada nos faltaria, nada nos irá faltar, que nele nós podemos todas as coisas. É isso, custa entender e a colocar isso no seu coração e praticar isso. Versículo 26. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Pode passar. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ele pregou de novo para eles. Continuando, e ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais distante. Eles chegaram na cidade e eles iam entrar para a cidade, Jesus ia passando direto, eles disseram, ei, vem cá, olha só, versículo 29, mas eles insistiram muito com ele, olha só,
Repitam comigo, insistiram. Insistiram. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. De tanto insistirem, Jesus entrou. Vocês estão entendendo? Eu nunca vou desistir, eu vou insistir com Jesus, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Eu não vou desistir, você tem que insistir, insistir, insistir. Vem as pancadas, vem as lutas, venha tudo, mas você não vai desistir de Jesus, você não vai desistir nunca de Jesus. Quando estavam à mesa com eles, mesa, ceia, comunhão. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Ora, o mais interessante disso tudo, se chegar alguém na sua casa, né, eu tenho com 2 visitas em casas importantes, a sobrinha da minha esposa Glenda e a pastora Dilza, que é a discipuladora da minha esposa. Se vocês querem alguma coisa para falar contra a minha esposa, a pastora está aqui hoje, viu? Podem falar com ela, tá bom? E aí, queridos, deixa eu lhe falar, se elas duas chegassem em casa hoje, eu não deixei elas lavarem a louça, quem lavou fui eu. Eu não deixei elas fazerem a comida, quem fez fui eu, ou minha esposa, nós o fizemos, né? Nós é que fizemos. Mas se vocês prestarem atenção, Jesus entrou naquela casa e tomou conta da casa. Quem é que estava servindo a comida? Por esse texto aí. Partiu e o deu? Ele estava servindo. Sabe o que isso significa? Que eu preciso entregar o domínio da minha casa ao Senhor Jesus. Quando eu entrego o domínio da minha casa a Jesus Cristo, Ele traz revelação, Ele traz um novo tempo, Ele traz um novo entendimento. E olha o que aconteceu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a Ele. Desapareceu a vista deles. Ele disse, agora eu já dei, quero saber o que vocês vão fazer com isso. E aqui vem o final. Jesus Cristo está dando a vocês hoje uma palavra de incentivo, uma palavra de mudança, uma palavra de retorno, uma palavra de não desistir. Ele está dando a vocês, mas ao sair deste culto, é como se ele tivesse sumido. E o que vocês vão fazer com essa palavra? O que vocês vão fazer com a palavra? E olha o que aconteceu. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando no nosso coração quando Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus estava falando com a gente o tempo todo, que Ele queria que eu fosse ao culto hoje, para Ele me abençoar, para Ele transformar a minha vida, para Ele me dar força, para Ele não fazer desistir. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou até o final. E aí, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com ele reunidos. Esses 2 estavam saindo de Jerusalém, o lugar da bênção, o lugar onde habita Deus. Eles estavam saindo de Jerusalém de volta a uma vida medíocre. Ao sair deste culto, você não pode mais sair para viver uma vida medíocre. Ao sair deste culto, você tem que viver o melhor de Deus. Você tem que pegar o melhor de Deus para a sua vida. E eles, ao reconhecerem Jesus, queimava o coração deles. Eles disseram, é Jesus, Ele apareceu a nós, Ele está vivo, e por Ele estar vivo, eu vou viver melhor. E eles simplesmente abandonam a mediocridade do lugar pequeno onde eles estavam, e voltam para Jerusalém, voltam para a presença de Deus. Oh! Ele volta para a presença de Deus. Jesus apareceu ao coração deles e disse, eu amo a vocês, eu quero o melhor para vocês, mas vocês precisam me entender, vocês precisam abrir os olhos espirituais para que vocês me entendam. Eu amo, Ele tem o poder. E eles voltam a Jerusalém, e nessa volta, queridos, algumas pessoas dizem que eles foram de dia para Emaús, porque eles tinham medo à noite, mas agora eles voltam à noite. Jesus tirou o medo deles, e eles já chegam e dizem, olha, nós vimos a Jesus ressuscitado, agora eu tenho uma experiência, não tem decepção, não tem tristeza, não tem ninguém que me vai tirar de Jesus. E esses apóstolos, esses discípulos, foram famosos diante do Senhor. Nós hoje, queridos, temos a oportunidade de arrancar dos nossos olhos as vendas
que nos tiram a presença de Deus, que nos tiram Deus, e é hoje que Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Dia após dia nós vamos nos alimentando, dia após dia Ele vem trazendo os peixes para nós, e nós precisamos tomar posse desses peixes, da sustento, da bênção de Deus sobre nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse de pé, queridos. Decepção e voltar atrás, nunca mais. Nunca mais você vai voltar atrás. Nunca mais você vai deixar de crer no teu sonho. Insista nisso. Eles insistiram. Eles insistiram. Eu queria que você insistisse agora. Eu queria que você insistisse nesta noite. Eu tenho insistido todos os dias com Jesus. Jesus, realiza os sonhos do meu coração que o Senhor colocou. Senhor, abençoa os meus filhos. Senhor, me dá mais de comunhão com a minha esposa. Senhor, faça com que a igreja acredite e ande, Senhor Deus, em plenitude de vida. Que a igreja ande em plenitude de unidade. Que o Senhor faça com que a nossa igreja seja referência, seja uma igreja relevante, onde quer que esteja um membro desta igreja. Eu tenho orado e insistido todos os dias com Ele, e eu tenho certeza do que Ele vai fazer através de nós e por nós. Eu queria que nesta noite você insistisse com Ele em retomar os seus sonhos, em retomar a nova vida com Ele. Eu queria que nesta noite algo novo fluísse no seu coração. O retorno à alegria, o retorno. O Senhor tem falado muito comigo que nós precisamos retomar a alegria da presença dEle.